Bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano do Colégio Castro Alves, tudo bem? Professor Rubens, disciplina de Geografia. Pessoal, nós vamos iniciar nossa aula de hoje na página 27 da nossa apostila. Eu gostaria que vocês abrissem a apostila na página 27, porque nós temos alguns temas muito importantes para trabalhar nessa nossa aula de hoje. Só para relembrar a nossa última aula, nós trabalhamos o Brasil urbano, né? O capítulo 5, o Brasil urbano. Trabalhamos algumas características sobre o crescimento da população urbana, né? Os fatores que levaram ao crescimento da população urbana, algumas características da rede e da hierarquia urbana, né? Em relação às categorias das cidades no Brasil, né? Hierarquia urbana no Brasil, metrópoles, capitais regionais, centros regionais. Na aula de hoje, eu havia proposto para vocês, né, conforme postagem do Positivo On, para nós trabalharmos problemas sociais e ambientais urbanos, né, e para que nós iniciássemos os nossos estudos sobre indústria no Brasil, né, como surgiu a indústria brasileira, né, quais foram as suas características lá no início do século XX, e também que nós iniciarmos aí os fatores de localização das indústrias no Brasil. Então, vamos, sem mais delongas, iniciar nossa aula de hoje, página 27, pessoal. Problemas sociais e ambientais urbanos. Bom, decorrente de todo o crescimento da população urbana, né, motivados pelo êxodo rural, né, impulsionado pela industrialização do Brasil, né, pela mecanização das lavouras, tudo que a gente discutiu na semana passada, na página 27, a gente tem um texto na apostila muito importante, muito interessante, que trata sobre os problemas sociais e ambientais no meio urbano, que nós também, né, chamamos de problemas socioambientais. Bom, a partir do momento, pessoal, que as cidades elas concentram, né, boa parte da população, né, no seu meio, isto é, boa parte da população brasileira está concentrada no meio urbano, e essa concentração, né, de população urbana, né, as taxas de urbanização, elas aumentaram consideravelmente no Brasil, de uma maneira muito rápida, em um curto período de tempo, a gente pode entender esse processo como um crescimento urbano desordenado. Tá? Então, aqui já no início da página 27, né, no início do texto, a apostila traz essa informação para a gente. Né? O crescimento urbano brasileiro, né, o crescimento da urbanização brasileira foi desordenado. As cidades não estavam preparadas para receber esse grande contingente populacional que migrava do campo. Isso aconteceu aí durante uma boa parte do século XX, principalmente após os anos 1950, né? Após a segunda metade do século XX. Né? As migrações campo-cidade, o êxodo rural foi muito intenso, muito rápido. E os nossos centros urbanos, né, não estavam definitivamente preparados para receber, né, tamanha população. Então, qual foi a consequência, né, quais foram as consequências desse crescimento urbano desordenado no Brasil? Alguns problemas socioambientais, que estão descritos aqui na apostila em 3 grupos. O primeiro problema, nesse caso social, né, é o desemprego. Por quê? Ah, professor, mas o senhor falou que a indústria oferecia emprego, né, no Brasil. Por isso que a população migrava do campo. A falta de emprego no campo devido à mecanização era compensada pela oferta de emprego da indústria nas áreas urbanas. Mas, logicamente, nem todas essas famílias conseguiam, né, sucesso no mercado de trabalho. Então, aí durante os anos 60, 70, ao passo que a população urbana crescia, o desemprego também crescia. E na própria apostila, né, o nosso texto, ele afirma, né, ele caracteriza o desemprego também como um fator relacionado, né, ao crescimento das ocupações irregulares, né, em áreas de risco, principalmente nas regiões periféricas das cidades. Certo? Então, é muito interessante e importante a gente entender
ocupações em áreas de risco, ocupações irregulares, né, não como uma opção, porque aquelas famílias quiseram ocupar áreas que lhes oferecem um risco, mas sim por necessidade. Né? Vamos entender isso como uma necessidade. Né? Ocupações irregulares como a única alternativa que as famílias tinham para tentar sobreviver no meio urbano, as que não conseguiam emprego. Então, muito importante que vocês tenham atenção sobre esse texto falando do desemprego no nosso material. Um outro problema que é social também e ambiental é o processo de favelização. Bom, no Brasil, pessoal, nós temos um problema muito sério, que é a falta de moradia. Falta de moradia também é chamado de déficit habitacional. Essa expressão está aqui na apostila de vocês, e vocês podem até destacar no texto. Tá? Talvez aí um dos grandes problemas socioambientais das grandes cidades brasileiras. O processo de favelização que se intensificou, né, de uma maneira muito forte a partir da década de 60, principalmente nas metrópoles de São Paulo e Rio de Janeiro. O processo de favelização é o processo de crescimento de favelas. Favela é periferia, periferia é favela. A gente tem que tomar cuidado com isso. Não necessariamente uma coisa significa outra, tá, pessoal? No caso da favela, como se forma o processo de favelização? Quando nós temos aí, como citado na apostila, né, os chamados aglomerados subnormais. O que significa isso? Um adensamento de população, de construções de casas de forma irregular, de moradias precárias, né, com pouquíssima ou quase nenhuma infraestrutura. Então, para a gente caracterizar uma favela, né, o processo de favelização, nós temos que observar o quê? Uma aglomeração muito grande, muito densa de moradias precárias. Né? Essa é uma característica das favelas. Né? No segundo parágrafo do item favelização da apostila de vocês, diz o seguinte: a favelização é um processo que ocorre quando há o crescimento do número de pessoas que vivem de forma irregular em moradias precárias ou impróprias. Certo? A favela está sempre na periferia? Nem sempre. O que é periferia? A periferia é bairro pobre. Não necessariamente. Periferia é qualquer área que esteja afastada do centro da cidade. Obviamente, no Brasil, muitas áreas distantes do centro das cidades foram ocupadas por favelas, né, pelo crescimento desordenado, pelo processo de favelização. Então, muitas vezes, confunde-se periferia com favela, mas são coisas distintas. Periferia, no seu conceito real, é qualquer área distante do centro. Mas vamos pegar como exemplo o Rio de Janeiro, né, que possui favelas, né, que sofreu um processo de favelização próximo ao centro da cidade do Rio de Janeiro. Né? Nas regiões mais centrais, de melhor infraestrutura, ainda existem regiões de ocupação de risco, né, irregulares, que são as favelas. Relembrando, essas ocupações irregulares muitas vezes não acontecem de forma proposital, e sim por necessidade, né, devido ao histórico de crescimento desordenado no meio urbano brasileiro. Aqui na página 27 nós temos uma foto, né, pessoal, de uma área de risco, né, de desabamento em favela de São Paulo. Então, esse tipo de imagem aqui representa o que significa o conceito correto de favela, né, ou de favelização, do processo de favelização. Alguma dúvida, galera? Tá dando para acompanhar direitinho a explicação do professor Rubens? Né? Qualquer coisa vocês podem perguntar no chat ou abrir o microfone, tá bom? Galera, página 28, um terceiro grupo aí, né, de problema socioambiental, poluição, galera. Né? A partir do momento que a população ela se aglomera no meio urbano, de maneira desordenada, essa concentração populacional muito forte, ela acaba promovendo uma degradação ambiental por diferentes formas de poluição. Pode ser poluição por agentes químicos, resíduos, né, lixo doméstico, lixo industrial, enfim, várias formas de poluição, que na página 28 é dividida em 3 categorias: a poluição atmosférica, né, a poluição hídrica e a poluição visual. A poluição atmosférica é a poluição do ar, né, promovida aí pela queima de combustíveis fósseis
né, como óleo diesel, gasolina pelos automóveis, é causada pela emissão de gases poluentes por diversos tipos de indústrias, pela construção civil, né? E a poluição atmosférica, ela muitas vezes forma aí um problema ambiental urbano muito comum em grandes metrópoles, principalmente em regiões de grande concentração industrial e de frota de veículos, né? Que são os fenômenos aí das chuvas ácidas, né? Ah, aquela acidez, acho que vai chover, vai queimar na hora a nossa pele, a gente vai perder um pedaço de pele, vai morrer. Não é isso, tá? Chuva ácida, né, é uma chuva muito comum em áreas com grande aglomeração urbano-industrial, decorrente pelo excesso de poluição, que aumenta um pouco o pH de acidez da chuva, né, e sai da esfera normal. Tá bom? Esther falou que achou muito interessante a videoaula que eu passei semana passada, explica muito direitinho. E agora você está tirando minhas dúvidas. Que bom, Esther, que a professora explica direito, né? Então essa é a intenção, tá vendo? A Esther fez a leitura da apostila, assistiu a videoaula e agora está tendo, né, uma live com o professor Rubens, né, que está tirando as dúvidas e também complementando, né, um pouco mais do que vocês têm na videoaula lá. Beleza? Obrigado, Esther. Que bom que você está conseguindo acompanhar. Poluição hídrica, pessoal, é a poluição das águas, né? Dos nossos mananciais, córregos, rios, né, aquíferos, devido ao esgoto doméstico, industrial, né, descarte irregular do lixo. Beleza, pessoal? Muito comum em grandes centros urbanos, né? E a poluição visual e poluição sonora, né, que são tipicamente urbanas. Aqueles ruídos muito intensos das cidades, né? E a poluição visual seria o quê? É aquela poluição decorrente, né, decorrente aí dos meios de comunicação, principalmente placas de anúncios, outdoors, tudo para chamar a atenção do consumidor, do habitante da área urbana. Isso acaba muitas vezes ocorrendo em excesso, né? Então, a poluição visual, ela é muito comum em grandes metrópoles, principalmente por outdoors espalhados pelas cidades, né? Poluindo assim, né, o ambiente urbano, visualmente. Poluição sonora, nem preciso dizer, né, galera? É muito claro a gente perceber, vocês que moram em Cariacica, eu moro em Vitória, mas para vocês, né, que moram em Cariacica, na realidade de vocês, é muito comum a gente comparar. Comparem aí a Expedito Garcia em condições normais, fora da pandemia, sábado, 9 horas, 10 horas da manhã, né? E um bairro aí próximo a Cariacica sede, talvez nem tanto comercial. Qual lugar vai ter uma maior poluição sonora? Logicamente, Expedito Garcia, uma aglomeração de pessoas, de carros, de anúncios de lojas. Então, isso é muito comum em áreas urbanas. Tá bom? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês na página 28 é essa imagem que mostra um outro problema ambiental urbano que eu gostaria que vocês até anotassem de caneta em cima dessa imagem, né, em uma letra grande, ilhas de calor. Tá? Não foi colocado com subtítulo como desemprego, favelização e poluição, mas esse último exemplo é muito importante e muito necessário para a gente estudar. Né? O que são essas ilhas de calor? Que fenômeno é esse? Pessoal, em áreas com pouca cobertura verde, né? Muitas construções, solo cada vez mais calçado, asfaltado, impermeabilizado, essa ilha de calor significa o quê? Um aumento muito grande de temperatura em áreas com uma densa aglomeração de construções. É só vocês observarem aqui essa imagem, né? Na região dessa cidade representada aqui, né? Essa região mais central, próxima a esses prédios aglomerados na imagem, a temperatura vai ser maior. Por quê? Menos áreas verdes, né? Ué, já está desbloqueado. Ô, Paula. Tem gente falando que não está conseguindo entrar. Então, já está desbloqueado e não está aparecendo nenhum pedido aqui para mim, não. Tá? Estranho. A aula está desbloqueada. Bom, voltando aqui, pessoal. Voltando aqui a nossa análise. Então, é muito comum,
né, nas áreas mais centrais dos centros urbanos, né, das cidades, principalmente das grandes metrópoles, esse fenômeno da ilha de calor, que nada mais é o quê? Do que o aumento rápido da temperatura nas regiões mais centrais, com maior aglomeração de prédios, asfalto e com menos áreas verdes, certo? Pessoal, vocês tiveram alguma dúvida em relação a esse fenômeno da ilha de calor aqui na página 28? Né? Ou a gente pode avançar para a parte de indústria. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me relatar, tá bom? Eu estou assim um pouco, não é um pouco mais rápido, né? Eu estou tentando explicar de uma maneira bem completa, mas de uma forma um pouco mais dinâmica, porque a gente tem uma parte muito interessante e importante ainda para falar de indústria, tá bom? E uma outra coisa, eu queria só relembrar vocês, galera, que é extremamente necessária a leitura de vocês da apostila antes das nossas lives. Na semana passada, na terça-feira, eu publiquei tudo que vocês precisavam ler e assistir na videoaula para eu comentar nessa aula. Então, assim, essa live, teoricamente, seria só para tirar dúvida, mas eu também explico conteúdo, né? Eu reforço o que vocês leram na apostila e o que a professora da Positivo trabalhou na videoaula, né? Um complementando o outro em relação ao conteúdo, tá bom? Então, é muito importante que vocês sigam tudo que eu peço para vocês fazerem. Vocês perceberam que sempre nas postagens da Positivo, o professor Rubens primeiro coloca as leituras que vocês devem fazer na apostila e só no final para vocês assistirem a videoaula? Então, vocês têm um bom ensino-aprendizagem, vocês têm uma boa aprendizagem, vocês precisam seguir aquele roteiro. Primeiro a leitura na apostila, interpretação do texto, depois assistir a videoaula, depois assistir a minha live para a gente poder aprender bastante sobre esses temas aqui do nosso 7º ano. Beleza? Indústria no Brasil, galera. Muita atenção. Antes de falar do surgimento da indústria do Brasil, vamos trabalhar algumas características importantes do setor industrial. Primeira característica, tem alguém com o microfone aberto aí. Primeira característica, galera, da indústria, do setor industrial, é identificar em qual setor da economia se encontra a indústria, tá, pessoal? Travou meu mouse aqui. Peraí. Pronto. Em qual setor da economia a indústria ela se encontra? É o setor secundário, tá? Isso tem na apostila. Tá bom? Espero que vocês tenham grifado e destacado essa informação. Né? O que é o setor secundário? É o setor de transformação. Enquanto o setor primário, nós estudamos bastante no capítulo passado, lembra? Espaço Rural Brasileiro, agricultura, pecuária e extrativismo. Então, enquanto a agricultura, pecuária e extrativismo é o setor primário, né, que é a produção de matéria-prima, setor secundário é a indústria, que transforma a matéria-prima em mercadorias, em produtos. Né? E o setor terciário é o setor de comércio e prestação de serviços em geral. Tá bom? Então, indústria, galera, é setor secundário, é setor de transformação. Tá? Transformação de matéria-prima para a produção de mercadorias. Vocês já podem destacar isso na apostila de vocês. E de acordo com a forma de produção e o tipo de mercadoria produzida, a indústria pode ser classificada em 3 categorias. Não sei se vocês perceberam. Indústria de base, indústrias intermediárias, que também são chamadas de bens de capital, e indústrias leves ou de bens de consumo. Tá? Então é muito importante que vocês saibam quais são as características desses 3 tipos de indústrias. O que é a indústria de base? É a transformação de matéria-prima bruta, né, em matéria-prima trabalhada para outras indústrias. Por exemplo, a indústria da mineração, a indústria extrativa mineral, a indústria mineradora é um exemplo de indústria de base. Né? Ela extrai minério de ferro, por exemplo, né, vou dar um exemplo do minério de ferro, do ambiente, faz um processo de lavagem, né, de classificação e exporta esse minério de ferro para outras indústrias, né, ou vende para outras indústrias, que também podem ser indústrias de base, que são as siderúrgicas, né, que pegam o minério de ferro e produz chapas e bobinas de aço. Chapa e bobina de aço é algum produto finalizado para a gente consumir? Não. Ninguém vai lá na ArcelorMittal, vou comprar uma bobina de aço para colocar aqui no meu quintal, na minha casa. Ninguém vai lá com a carreta, bota uma bobina de aço em cima e traz para sua casa. Né? Então a indústria de base ela não produz
mercadoria para a gente consumir. Ela pega a matéria-prima bruta e produz, né, industrializa essa matéria-prima, mas que serve de matéria-prima para os outros dois tipos de indústria que nós temos aqui, que é de indústria intermediária ou de bem de consumo. Então, a indústria de base não fabrica mercadorias para nós consumidores. Ela pega a matéria bruta, né, e beneficia essa matéria-prima bruta para outra indústria utilizar. Beleza? Indústria intermediária ou de bem de capital é a indústria de máquinas e equipamentos, né, que são utilizados também por outras indústrias. Tá? Então, a indústria intermediária, ela pega a matéria-prima fornecida pela indústria de base, certo? Podem ser mineradoras, siderúrgicas, metalúrgicas, petroquímicas, e produzem máquinas e equipamentos, né, muito comuns para outros segmentos industriais. Beleza? Tranquilo, pessoal? E o terceiro tipo de indústria são as indústrias leves ou de bens de consumo. Essas sim são as indústrias, né, que transformam matéria-prima em mercadorias para o nosso consumo final. Né? O próprio nome já sugere, né, como diz o texto da apostila, são produzidos os bens que nós consumidores utilizamos no nosso dia a dia. E dentro da indústria de bens de consumo, nós temos uma subdivisão, que são os bens de consumo duráveis e os não duráveis. O que são os bens de consumo duráveis? Né? São os bens de consumo que as mercadorias que nós utilizamos por um tempo maior, como carros, eletrodomésticos, né? Móveis, são mercadorias que temos um tempo maior de utilização. Já os bens de consumo não duráveis são aqueles bens de consumo, aquelas mercadorias que nós temos um menor tempo de uso, isto é, que nós consumimos com mais frequência, pessoal, né? Que nós consumimos mais rapidamente. Exemplos de bens de consumo não duráveis: alimentos, medicamentos, né? Roupas, de uma maneira geral também, né? Nós consumimos mais rapidamente, tá bom? E, Arley, são as principais categorias de indústrias, tá bom? São as principais categorias. Aí dentro das de base, mineradora, siderúrgica, metalúrgica, petroquímica. Dentro das indústrias intermediárias, indústrias de autopeças, de máquinas. Dentro das de bens de consumo, duráveis e não duráveis, né? Automobilísticas, alimentos, medicamentos, bebidas. Então, assim, na apostila, nós temos os três principais grupos, as três principais categorias de indústrias, tá bom? E dentro delas nós temos vários exemplos. Beleza, Yarley? Tranquilo? Eu queria chamar a atenção de vocês na página 30, meus queridos. Agora sim, nessa página 30, eu queria chamar a atenção de vocês para esse texto, desses dois parágrafos aqui, ó. Embaixo de indústria de bem de consumo, nós temos dois parágrafos extremamente importantes, porque ele fala, né, qual o contexto histórico que a indústria brasileira ganhou força, se ampliou. Década de 1930, então destaquem isso na apostila. Né? Foi a partir de 1930 que a indústria brasileira ganha força no cenário nacional. Né? E vocês podem complementar aí nesse parágrafo, que foi durante o governo Getúlio Vargas. Quando vocês observarem no texto, a participação do setor industrial na economia nacional se ampliou principalmente após a década de 1930. Aí vocês podem puxar uma setinha e escrever governo Getúlio Vargas. Né? Foi a partir do governo Vargas que a indústria brasileira ganhou força. Ah, mas ela já existia antes? Até existia. O Brasil, ele timidamente encontra suas primeiras fábricas lá no final do século XIX, né? Durante o período cafeeiro, durante a vinda dos imigrantes italianos e alemães, até tinham algumas fábricas de alimentos, bebidas, tecidos, mas eram muito poucas. Né? A indústria nacional brasileira ganha muita força a partir de 1930 com o governo Getúlio Vargas. Né? Por que a indústria ganha muita força nessa época? Porque o Brasil exportava basicamente café. Até 1930, a exportação de café era muito grande do Brasil para os Estados Unidos e para os países da Europa. Só que devido à grande crise mundial nos Estados Unidos, né, conhecida como crise de 1929, isso está sendo citado aqui no texto, né, a crise de 1929 na economia capitalista dos Estados Unidos
e de vários países capitalistas do mundo que compravam café do Brasil, a crise alterou a economia desses países, enfraqueceu a economia desses países e muitos países deixaram de comprar café do Brasil. Rubens, e o que isso tem a ver com a indústria? A crise do café no Brasil em 1930 impulsionou o presidente Getúlio Vargas a tentar abandonar um pouco essa economia agroexportadora do café e incentivar, né, a construção de indústrias no Brasil, né, incentivar o empresariado nacional a deixar de investir dinheiro em lavoura de café e começar a investir dinheiro, né, em indústria, na industrialização. Tá? E uma outra característica, tá, pessoal, da industrialização brasileira foi que, com a crise do café de 1930, né, após a Primeira Guerra Mundial e principalmente com a Segunda Guerra Mundial, já no final dos anos 30 e início dos anos 40, Getúlio Vargas ele incentiva muito um tipo de industrialização no Brasil que foi colocado até entre aspas aqui, nesse segundo parágrafo da página 30, que foi o modelo de substituição de importações. Eu queria que vocês grifassem essa expressão, substituição de importações. Né? O que foi esse modelo de substituição de importações incentivado por Getúlio Vargas? Prestem atenção à explicação do professor Rubens. Foi uma estratégia de começar a produzir no Brasil o que antes o Brasil precisava comprar de outros países, o que antes o Brasil importava. Vamos lembrar que na década de 40 nós tivemos a Segunda Guerra Mundial e o Brasil ele ainda comprava muita mercadoria dos Estados Unidos e da Europa. Com a Segunda Guerra Mundial, as indústrias estrangeiras diminuíram sua produção e o Brasil precisava de roupas, precisava de muitos produtos, né, tecidos, alimentos, bebidas, ferramentas, que não tinha como comprar mais dos países envolvidos na guerra. Então, Getúlio Vargas, quando incentiva, quando apoia a industrialização do Brasil na década de 30, 1930, 1940, essa indústria brasileira, ela seguiu o modelo de substituição de importação. Você substituir o que você importa. Então, você tem que começar a produzir dentro do Brasil o que antes você precisava comprar de outros países. Principalmente os bens de consumo não duráveis, que eu acabei de explicar para vocês. Alimentos, né, bebidas, algumas tecidos, né, uma indústria mais simples, o Brasil conseguia já produzir aqui dentro a partir do governo Vargas. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Esses dois parágrafos aqui, logo no início da página 30, embaixo, de indústria leve, eu quero que vocês grifem. É muito importante, tá bom? Uma outra coisa aqui na página 30 que é citado para a gente, né, que a produção industrial brasileira está concentrada nas cidades. Né? Por que as indústrias se concentram nas cidades? Porque a indústria precisa o quê? De matéria-prima, né, de energia, de transporte, né? Precisa aí de infraestrutura, correto? E o meio urbano, obviamente, né, tem algumas matérias-primas, outras vêm de áreas mais rurais, mas isso não é o problema, porque elas vêm pelos meios de transporte, mas o meio urbano tem principalmente energia, transporte e mão de obra. Né? Para uma grande indústria instalar numa área rural, às vezes ela não vai ter mão de obra próxima para trabalhar, né? Não vai ter uma infraestrutura de energia ou de transporte tão interessante. Então, por isso que as indústrias, no Brasil e em qualquer lugar do mundo, elas estão muito mais concentradas nas cidades, né? Devido a uma melhor infraestrutura, mais mão de obra, e também mais próximo aí, né, do mercado consumidor, né, dos seus consumidores. Beleza, pessoal? Então, essa página 30 aí, ela nos afirma, né, nos dá essa ideia de que o porquê que as indústrias, né, se localizam nas cidades e não na área rural. Isso é meio que óbvio, né, galera? Na página 31, pessoal, exatamente, é mais perto para as pessoas procurarem comprar, né, os produtos que comprarem, exatamente, Erlen. E na página 31, para a gente já finalizar a nossa análise, pessoal, é muito importante nós entendermos a localização espacial das indústrias do Brasil. Primeira coisa, observando esse mapa da página 31, que era a participação de vocês agora. Tá? O que a gente pode observar em relação à localização das indústrias? Exatamente, Esther, assim a empresa ganhará mais lucro, né, se instalando em cidades aí que lhes ofereçam vantagens. Pessoal, o que a gente pode observar nesse mapa aqui de localização das indústrias do Brasil? Será que elas estão distribuídas de maneira homogênea ou heterogênea? Isto é,
Será que as indústrias estão bem distribuídas por todo o território brasileiro ou elas estão concentradas aí em alguma região, algumas regiões? O que vocês acham interpretando esse mapa aqui? Ela é heterogênea, né? Ela é heterogênea, ela é irregular. Estão concentradas, como diz a Esther. Exatamente. O próprio primeiro parágrafo da página 31 já diz, ó, a distribuição das indústrias brasileiras revela uma forte tendência para a concentração. E isso é resultado de um processo histórico, certo? Estão mais concentradas no sul e no sudeste. Muito bem, Ana Vitória. Né? Estão concentradas mais ao sul e mais ao sudeste. E isso é fruto de um processo histórico. Estado de Roraima não é que não tem nenhum, até existem indústrias, né, Yarley? Mas vamos colocar aí menos de 1.000 indústrias, né, que é a bolinha menor aqui de acordo com a legenda, tá bom? Beleza? Quando tem menos de 1.000 indústrias nessa região, não tem na classificação, exatamente. Tá? Então, por que as indústrias estão mais localizadas aqui, ó? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, parte de Curitiba, um pouco também Florianópolis, Porto Alegre, em algumas capitais do Nordeste também, mas é mais recente. Por que historicamente, né, as indústrias estão mais concentradas no Sul e Sudeste? Isabelle falou que são regiões mais famosas. Não só por isso, Isabelle, não é questão de serem famosas ou não. Quer ver, Isabelle? Por exemplo, vamos pegar o exemplo de São Paulo. Porque São Paulo hoje ainda é a região, né, é a cidade, a região metropolitana, o estado com a maior concentração de indústria. Porque São Paulo, desde o período cafeeiro, pessoal, já era a principal cidade do Brasil, né, o principal centro econômico do Brasil. Quando o Brasil, lá no século XIX, era muito dependente quase que exclusivamente da economia do café, São Paulo se desenvolveu muito. Então, São Paulo tinha mercado consumidor, São Paulo tinha ferrovias que transportavam o café, São Paulo já tinha uma certa infraestrutura urbana. Quando as indústrias começaram a chegar mais intensamente no Brasil, lá na década de 30, no governo Vargas, obviamente, as fábricas optaram por se instalar em São Paulo, porque era a região com maior economia, né? Era a região mais desenvolvida do Brasil, né? Principalmente em relação à infraestrutura. Tá? Por que São Paulo não é a capital do Brasil? Bom, isso daí já é uma questão histórico-política, tá, Ana Vitória? O Rio de Janeiro era a capital brasileira, né? Até o final dos anos 50, né? Com a construção de Brasília, o presidente Juscelino Kubitschek optou por desenvolver o interior do Brasil. Né? JK, ele pensava que, construindo a capital, né, em Brasília, no interior do Brasil, o interior do Brasil poderia se desenvolver mais. Tá bom? Então foi uma opção política por não ser São Paulo, beleza? Então, ela é classificada como uma mega cidade, sim. Então, eu quero que vocês entendam que a concentração das indústrias no sul e no sudeste é porque estas já eram regiões mais desenvolvidas economicamente, que tinham melhor infraestrutura que atendiam as indústrias. Beleza? Beleza, Esther? Beleza, pessoal? Beleza, Ana? Tranquilo? Notícia. Tá? Então, isso tem no texto da página 31. Tá vendo? São Paulo, por ser o maior produtor de café, havia se tornado a principal economia do país. Assim, apresentava as melhores redes de infraestrutura estabelecidas para escoar a produção do interior até o porto. Né? Então, isso tem no texto e é interessante vocês, né, destacarem na apostila de vocês. Então, São Paulo foi o estado onde temos a maior concentração de indústrias na região sudeste, depois seguido pelo Rio de Janeiro e por Belo Horizonte, que também é nos centros urbanos que atraíram indústrias. Beleza? Na página 32, pessoal, para a gente terminar, além da infraestrutura de transporte, né, para escoar a produção de café do interior até os portos, não só São Paulo, Rio, Minas, atraíam indústrias devido à melhor infraestrutura de transporte, né? Porque se servia para transportar café, também serviria para transportar mercadoria e matéria-prima. Mas só o transporte não é importante para explicar a localização da indústria no território. Né? A localização da indústria também depende, além do transporte, desses outros 4 fatores, né? Que de forma bem bonitinha estão sendo demonstrados aqui nesses quadrinhos,
coloridos, né? Mercado consumidor, uma indústria para se instalar numa região, ela também estuda a proximidade, se é interessante, se tem um grande mercado de consumo de seus produtos. Mão de obra, é interessante a indústria analisar se naquela região que ela vai instalar tem mão de obra para trabalhar nas fábricas. Matéria-prima, né, disponibilidade e maior proximidade de fontes de matéria-prima que ela precisa. E, lógico, incentivos governamentais. Né? Hoje, pessoal, no Brasil, ó, é muito importante que vocês leiam esses quadrinhos todos, tá? No Brasil, quando você tem um grande grupo, não só de indústria, mas outro tipo de atividade econômica, um grupo empresarial, quando ele vai se instalar em alguma região, ele busca incentivos, tá? O que são incentivos? Impostos reduzidos, né? Menor cobrança de impostos, menor cobrança de taxas, né? Principalmente municipais, tá? Então, isso é levado muito em consideração. Um exemplo muito interessante no Espírito Santo, tá? De cidade, de município que incentiva a instalação de indústrias e empresas é o município de Cariacica, tá, pessoal? Já aí há uns 10 anos para cá, de uns 10, 15 anos, né, para cá, o município de Cariacica é um dos municípios do Brasil, né, que oferece muitos incentivos para a instalação de empresas, tá? Como redução de impostos, às vezes uma energia um pouco mais barata, né, as prefeituras oferecendo uma certa infraestrutura, facilidades burocráticas para você documentar, para você registrar uma empresa e seu nome. Tá? Então, o município de Cariacica é um município no Espírito Santo, né? E um dos municípios brasileiros que oferecem facilidades para a instalação de empresas, de vantagens, tá, pessoal? Então, esse é um motivo para vocês se orgulharem do município de vocês. Beleza? A oferta de incentivos para os governos atrai muitos indústrias, exatamente. Esther. É isso aí. Pessoal, alguma dúvida, galera? Tranquilo? Ótimo. Então, que bom que vocês participaram. Espero que vocês tenham feito a leitura. Espero que vocês acompanharam aí a nossa videoaula lá da Positivo, né? E é isso aí, galera. A gente encerra a nossa aula de hoje, né? Acompanhem a partir de amanhã, tá, pessoal? A postagem no Positivo On. Nós teremos uma postagem aqui já do final desse capítulo, né? A postagem aqui já do final desse capítulo. Amanhã eu vou postar o que vocês precisam estudar para a gente terminar o capítulo. E vou postar, além de exercícios, nós teremos também um estudo dirigido, tá, pessoal? Um outro estudo dirigido para vocês fazerem. Aí, amanhã, quando vocês entrarem no Positivo 1, vai ter a postagem do professor Rubens ali nas mensagens, para vocês terminarem a apostila. E depois, lá em atividades, vocês também encontrarão um estudo dirigido que eu vou dar um prazo aí, talvez lá para a semana que vem, para entregar. Tá bom? Então acompanhe o Positivo 1 amanhã que a gente vai encerrar esse capítulo 5, beleza? Pessoal, beijo, fiquem com Deus, obrigado pela participação, foi um prazer estar com vocês novamente. Tchau, tchau, galera.